Salve rapaziada, Elias novamente, mais um vídeo sobre, bom, não é sobre Bitcoin dessa vez, quer dizer, me levou a estudar sobre Bitcoin, me levou a não querer mais o Estado na minha vida, me levou a não querer nem A nem B, nem esquerda nem direita, bom, tecnicamente, mais pra direita, ok, mas assim, já passou de defender a direita, eu não quero nem saber nem da direita, depender, bom, vamos lá, esse é um vídeo que, como pelo título thumb, vocês vão conhecer um pouco da minha experiência num belo de um subemprego que muita gente já trabalhou, muita gente ainda trabalha, e muita gente ainda vai trabalhar, e vai ter gente que vai ficar a vida inteira nesse subemprego, porque, como sugere o nome, é um subemprego. Do ponto de vista prático, ele meio que, tipo assim, te prende, se você não tomar alguns cuidados. E ok, eu não ganho 10 mil reais por mês e tô num emprego muito foda e tal, mas o emprego que eu tô atualmente, ele me permite ter tempo, um pouco mais de tempo, um salário um pouquinho melhor, não muito, mas um pouquinho melhor, e é ok, sabe? Tipo, não é do mesmo nível estressante que um subemprego. Mas vamos lá, eu tinha 18 anos na época, e eu precisava de um documento de dispensa do exército, ou de que eu já tivesse servido pra ser contratado. Porque toda vaga de emprego que eu me apresentava, às vezes eu até passava na seleção, passava na entrevista, o currículo não era ruim, quer dizer, não era bom também, mas a grande questão é que ninguém me contratava. Por quê? Porque eu não tinha dispensa do exército. E não ter a dispensa do exército foi sim um grande fator que me prejudicou por conta disso. Ou seja, eu basicamente o exército não me chamou durante cerca de um ano, aproximadamente. Eles me deixaram como apto a servir. Eu sempre estive em dia com os deveres ali de exército, sempre, tipo, não procurei não atrasar, não fazer as coisas do jeito ruim. Eu não fui dispensado quando eu me apresentei, mas eu também não fui selecionado na hora. Me deixaram como apto a servir durante um ano. Eu não sei exatamente se isso é comum, mas foi um grande problema pra mim, porque aí, novamente, nenhuma empresa aceitava. A grande questão é que telemarketing te aceita basicamente do jeito que você estiver, como você estiver, e se você... você não sabe mexer no computador, eles vão querer. Você sabe, eles vão querer. Você tá respirando, eles querem. Você não está respirando, eles querem. Você tropeçou na frente de um telemarketing, eles vão te querer. Então, as empresas de telemarketing, elas são basicamente assim. O ecossistema funciona dessa maneira. Eu acho que quase todo subemprego deve ser mais ou menos dessa maneira, mas eu acredito que o telemarketing seja um pouquinho pior nesse sentido de aceitar qualquer tipo de currículo, porque eles realmente aceitam qualquer tipo de currículo. Tipo assim, diferente de algumas outras empresas, ou shopping, né, que eu também trabalhei, mais um subemprego aí, mas diferente um pouquinho, no shopping, por exemplo, você tinha que ter um pouquinho, talvez ali de atendimento ao cliente ou algo assim. No telemarketing não, eles não estão nem aí. Tipo assim, serve como primeiro emprego, ok? Ok, eu tinha 18 anos, dali trabalhando em telemarketing. Eu trabalhava numa escala que era um dia na semana folga e um dia no final de semana. Era meio bagunçado, mas funcionava, mas era bagunçado. E às vezes eu conseguia pegar sexta e sábado. Eu nunca fui, e ainda não sou, uma pessoa de sair muito, beber, essas coisas. Não é comigo, nunca foi, e eu pretendo não ser. Tipo assim, ok, beber ali com os amigos, às vezes ir num barzinho, jogar uma sinuca e beber, até que é legalzinho, pô, é divertido. Mas nunca foi muito a minha praia. E ir pra balada e pra festa também não. Então, via de regra, nunca me atrapalhou essa questão da folga em si, de quando que era a folga. A questão é que o salário era baixíssimo. Eu trabalhei em 2023 eu trabalhei em telemarketing, 2023 a 2024. E o salário mínimo ele já é baixo hoje em dia. Se você mora sozinho ou se você você trabalha, você já sabe que o salário mínimo é extremamente baixo, pra não dizer, tipo, ridiculamente baixo. E empresas de telemarketing, elas vão pagar o salário mínimo, via de regra. Algumas vão dizer que tem um teto, que tem como missão ou que tem algum bônus, mas não é bem assim que funciona, pelo menos não na minha experiência. Na minha experiência, a empresa, ela pagava o salário mínimo e tinha uma comissão, um bônus por meta ali, não faltar, bons resultados, de cerca de 500 reais. Só que ninguém nunca alcançava os 500 reais, ou uma ou outra pessoa alcançavam, porque eram metas ridiculamente ridículas. Assim, de questão de você atrasar um minuto pra bater o seu ponto, e ok, eu entendo que você não deve atrasar, mas não é que você não estava ali no lugar. Se você atrasou no sistema, um minuto que seja, de qualquer pausa que você tinha ou ali alguma coisa, bom, sinto muito, você já não vai pegar os 500 reais. Sabe, tipo assim, já vai reduzir pra, sei lá, 300 reais no máximo. E ainda tinha os descontos, ou seja, esses 500 reais, na verdade, eram meio que pra você receber o salário mínimo, porque se você incluir os descontos básicos da CLT, já caía do salário mínimo pra, tipo, sei lá, era acho que 1.200 na época, já caía pra 1.000 reais. Então, tipo, é meio complicado. Mas isso eu tô falando só da parte burocrática da empresa. A gente nem citou ainda questão de ambiente. O ambiente de telemarketing, ele é horrível. E isso é culpa, assim, das pessoas, é culpa do emprego, é culpa de tudo. É um ecossistema maldito. É muito ruim trabalhar no telemarketing, porque as pessoas, elas vão querer que você continue trabalhando no telemarketing. Não tem perspectiva de futuro. Tem gente que trabalha no telemarketing há 10 anos, e se você pergunta pra pessoa
pessoa, no que você se vê trabalhando daqui a algum tempo? Olha, talvez trabalhe em telemarketing. A pessoa gosta. Só que, tipo assim, é um gosto que você nota que talvez é uma questão de não ter uma perspectiva de um serviço que possa ser melhor. Tipo, ficar sentado 8 horas por dia, 6 por 1, ou, sei lá, 5 por 2, mas ainda assim, atendendo pessoas e tendo que escutar ligação, reclamação, ganhando um salário ridículo de ruim. Isso é realmente uma perspectiva de vida. Tipo assim, a pessoa não tem uma... É difícil ter uma perspectiva melhor do que isso, porque na minha cabeça é bem básico. Tipo assim, qualquer coisa é melhor que isso, quase. O porquê que isso me ajudou a entender sobre não querer mais esquerda e direita no Brasil ou ir pro Bitcoin. Porque, cara, trabalhando num subemprego, você vê o seu dinheiro ser diluído, você ganha pouco e você não tem prospecção de futuro. É bizarro, é muito bizarro. E foi aí que eu comecei a estudar um pouco. Eu já tinha ouvido falar do Bitcoin há muito tempo, e eu volta e meia ouvi falar do Bitcoin de novo, e nunca tinha dado uma chance. Mas foi justamente quase quando eu tava saindo da primeira vez do telemarketing que eu ouvi falar novamente do Bitcoin, fui atrás, estudei, comecei a acumular satoshis, além de, claro, eu terminei de montar meu PC e aí eu comecei a acumular satoshis. Eu fiz basicamente isso. Eu terminei de montar o PC, comecei a acumular satoshis. Foi meio que isso. É muito difícil você estudar Bitcoin e não acabar virando anarcocapitalista. Por razões óbvias. Que o Bitcoin, ele meio que, tipo, ele segue muito dessa ideologia, né? Você pode até discordar, ok? Beleza? Mas ele vai beber muito dessa fonte e vai te levar a estudar. E uma coisa que vai ligando a outra. Então, você começa a ouvir sobre Bitcoin, você começa a estudar sobre Bitcoin, e aí logo você... Opa, peraí. O Bitcoin, ele é em autocustódia. O anarcocapitalismo pregam ideias de que você não precisa do Estado, que você pode ser autônomo, de que a existência do Estado, ela na verdade não é obrigatória, porque os indivíduos, como sociedade, conseguem se organizar sem o Estado, sem a necessidade de um Estado, pelo menos da maneira que a gente enxerga muito do Estado hoje, né? Mas você pode ter ali uma organização que seria semelhante a um Estado e ela, sei lá, administra uma região ali, mas ela é uma organização, ela é uma empresa que administra, na verdade, uma organização não, uma empresa. E aí se essa empresa estiver ruim, a galera só tira essa empresa e coloca outra empresa no lugar, e você tem ali a competitividade. Eu vi isso enquanto eu tava no subemprego, e aí isso... Só que eu vi que ninguém falava disso. E realmente, no Brasil, poucas pessoas vão fazer isso, vão falar disso. As pessoas que entendem um pouquinho mais de Bitcoin, ou já ouviram falar, vão pensar, ok, Bitcoin é legal, mas eu não tô afim. E eu já não. Então, isso ajudou a moldar bastante da minha visão de não querer mais lado A ou lado B, esquerda ou direita, comandando a minha vida. E eu sei, no Brasil isso é bastante difícil, no Brasil meio que não tem pra onde correr, eu entendi. Que por isso também despertou muito do desejo de querer sair desse país de uma vez. E, enfim, tentar a vida lá fora, tentar a vida além das terras tupiniquins, tá certo? E ok, eu sou grato, entre aspas, ao telemarketing, porque na verdade eu tava trabalhando, então não tem nada de gratidão. Eu tava fazendo um serviço ali. Bom, foi meu primeiro emprego, e com esse meu emprego eu montei o meu PC, que hoje me permite fazer alguns trabalhos de edição de vídeo e ganhar por isso na internet. Quem sabe eu consiga sair da CLT dessa maneira de novo. Eu já saí uma vez da CLT dessa maneira, voltei pra CLT porque não deu certo, e a gente pode voltar de novo, então assim, acontece. É também com esse PC que eu tô editando os vídeos do canal e que eu pude montar o canal, porque eu entendo que dê pra montar um canal com o celular. Só que tendo PC, você tem no próprio YouTube mesmo, a plataforma no PC, ela é muito mais... Você consegue ter uma tela maior, você consegue trabalhar melhor as opções, mas dá sim pra montar pelo celular, ok? Não é essa a questão. É só que, tipo, ter o PC é muito bom. Então, foi, acho que a minha conquista, talvez, né? Enfim, foi ter o PC. Eu sei que eu poderia ter conseguido algum veículo, ter carteira ou algo assim do tipo. Não foi um PC que eu conquistei, mas tá bom, eu conquistei. Mas é o que eu tava dizendo, cara. Isso foi com 1 ano e pouco de telemarketing. E eu quase tive um burnout durante esse período. Eu talvez tenha extrapolado, porque eu tava fazendo muita hora extra justamente pra poder comprar o PC. Eu quis adiantar o processo. Então, além de trabalhar, eu comprei algumas roupas ali, ajudava em casa. E aí, em 3 meses, eu montei um PC que, na época, eu gastei uns 8 mil reais. Isso incluindo os monitores, periféricos no geral, né? O gabinete, todas as partes do gabinete, né? A parte interna da CPU mesmo. A mesa e cadeira. Além de uma outra coisinha ali. Então eu gastei uma nota. Hoje em dia eu acho que por questão do aumento do preço, não é que as peças valem mais, mas é que o aumento do preço por questão de taxa, imposto ali, eu acredito que o meu PC esteja valendo um pouquinho mais ali, de uns 10 a 11 mil reais. Se eu fosse comprar ele novinho hoje, né? Não quer dizer que o meu esteja valendo isso, mas enfim, eu tenho bem cuidado, acho que vale mais ou menos por aí. E considerando que eu moro no Brasil e que eu tava trabalhando num subemprego, eu acho que ficou legal, eu montei meu PC, bacana, legal. Mas o telemarketing, ele acaba com a tua mente, porque é muito estressante, não vou negar. Mesmo que você fique naquela de, não, mas é o cliente, não, mas tem que saber separar, não, aqui, se eu dou trabalho, eu não vou querer mais me importar. Eu fazia muito disso, só que ainda assim é muito estressante. E eu trabalhei no shopping, e no shopping era a mesma ideia. É literalmente um inferno. Subemprego é um inferno. E o quanto antes você entende isso, melhor. A gente já entende que o subemprego é ruim e que trabalhar nele é uma desgraça. Mas
eu ainda acho que ele não vai deixar de existir, óbvio. E se você não tem nada, começa por um subemprego. Você precisa ganhar algum dinheiro, começa por um subemprego. Hoje, ainda assim, algumas empresas gostam de você ter um tempo ali de carteira, tipo, sei lá, 1 ano de emprego, né? Quer dizer que você se estabilizou, você ficou 1 ano na empresa. Então, querendo ou não, isso também me ajudou a conseguir o meu emprego atual. E o meu emprego atual, ele é muito melhor que um subemprego padrão. Ele não é um emprego, como eu disse, maravilhoso, mas ele me deixa ter tempo, ele me deixa não me se estressar, sinceramente, com o trabalho. É um trabalho bem menos estressante, tanto psicológica quanto fisicamente. Às vezes cansa um pouquinho, mas tá tudo bem. Eu não citei nomes aqui por razões óbvias, porque eu não quero, sei lá, vai que alguém acha ruim, né? Que eu tô falando de uma determinada empresa ou outra. Subemprego é muito ruim. Eu trabalhei no subemprego e eu trabalhei mais de uma vez, bem mais de uma vez. Eu trabalhei nessa primeira vez no telemarketing, daí eu saí do telemarketing, eu comecei a trabalhar como editor online, só que trabalhar no Brasil como editor é bastante complicado, e aí eu voltei pra CLT, trabalhando no shopping, e saí da CLT de novo pra trabalhar como editor de novo. Então eu tive esse ciclo, e aí depois eu voltei de novo pra CLT, e aí tô até agora, mas aí eu cheguei a trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo. Num telemarketing, que daí era por chat, e no hotel que eu trabalho hoje também. E aí eu fiquei assim, caramba, cara, que situação. Trabalhei em 2 empregos, praticamente o Julius. Eu acordava 5 da manhã e ia dormir 2 da manhã do dia seguinte. Então eu ia dormir às 2 e acordava às 5 todo dia. Não foi muito saudável. Fiz isso por uns 10 dias, aí depois eu saí do telemarketing, porque foi só um mês pra pagar as contas, e tô no hotel até então. E agora eu tô voltando a editar vídeo, é uma parada que eu realmente gosto, e que eu me vejo fazendo. Talvez eu não faça isso pra vida inteira, mas eu me vejo fazendo isso por um bom tempo. Eu acho que é um trabalho bacana, legal. E eu vou trazer mais atualizações, se eu vou voltar, se eu conseguir sair da CLT, e se eu conseguir sair da CLT por meio da edição de vídeo, eu acho que vai ser bem interessante. A edição de vídeo é bacana porque você consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo, o que combina bastante com a ideia, e aí volta, né, a ideia do nomadismo. E, bom, é basicamente isso, tá certo? Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Eu vou estar trazendo mais vídeos, talvez comentando um pouco mais de outras experiências que eu tive na CLT, ou que tem, ou de eventos no geral, mas eu queria trazer essa visão aqui um pouco do subemprego e quão danoso ele é. Ele é horrível, é uma merda, mas muitas vezes se faz necessário e a gente acaba tendo que trabalhar nele pra conquistar alguma coisinha, né? Quando você não tem nada, metade é o dobro. Então, enfim, faz parte. Eu espero nunca ter que voltar pra um telemarketing da vida. Não, novamente, não que o meu emprego hoje seja 10 milhões de vezes melhor, mas ele já é melhor. Já não me estresso tanto, já tenho mais folga, já tenho mais tempo e eu ganho mais. Então já é algo positivo. Mas é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu, falou!